Nós temos, ao longo desses últimos domingos, estudado a história de dois personagens na palavra do Senhor. O primeiro foi o profeta Elias e agora o profeta Eliseu. Nós temos analisado a história, né? E lembrando que a história, ela é a história de Deus, é a história do que Deus tem feito, e o que Deus tem feito muitas vezes se reserva através dele usar homens e mulheres, né? E às vezes de uma forma mais destacada do que outras, e um desses homens a qual a Bíblia reserva um bom espaço para falar sobre os feitos de Deus através da vida deles, foi tanto o profeta Elias como o profeta Eliseu. Então, enquanto nós olhamos a vida de Elias, pensando sobre a perspectiva de que Elias era alguém que tinha comunhão com Deus, e ter comunhão com Deus é extremamente necessário para sermos usados por Deus, para sermos, instrumentos nas mãos do Senhor. Nós temos olhado para a vida de Eliseu e analisado que Deus é fiel. Deus cumpre as suas promessas. Deus faz aquilo que ele disse que faria. Então hoje nós vamos mais uma vez olhar para um desses textos. Não estou com um compromisso cronológico da história, no sentido de seguir dentro do que aconteceu primeiro, depois e assim depois, mas olharmos para episódios onde Deus usou esses homens, episódios onde a história nos conta que Deus foi fiel através de operar a sua palavra, o milagre, a sua recompensa, e estava participando nesse momento, sendo usado por ele, esses homens. Tá? Então abra a sua Bíblia para o segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo 8, ou 7, na verdade. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1. Se quiser acompanhar na projeção também é possível, tá? Nos diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia a Deus ou ao Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então disse Eliseu: tome emprestado muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. Versículo 5. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse a um dos filhos. Acabaram as vazias, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas, você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Vamos orar neste momento? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nos encontramos diante da Tua palavra com a necessidade de que o Senhor nos ajude a interpretá-la corretamente, nos ajude a comunicá-la de forma clara e cumpra, ó Deus, o Teu querer nas nossas vidas. Prepare os nossos corações para recebê-la, cumprindo o que lhe apraz. Oramos no nome de Jesus. Amém.
Irmãos, nós podemos notar com bastante facilidade que nós estamos diante de uma história incrível. Uma história muito bela. Você já ouviu mensagens sobre esse texto, talvez músicas, algumas músicas relacionadas a essa história, a esse episódio. E quando nós lemos, por tudo que talvez nós já ouvimos, de forma tabelada, vamos dizer assim, os nossos olhos correm para um aspecto, e o nosso coração se empolga por de repente, puxa vida, quem sabe, receber a bênção que essa viúva recebeu. Então nós vamos olhar esse texto e analisar como que Deus é fiel, como que Deus é bom, E nós rapidamente observamos que essa história que poderíamos dividir, em cenas. Então a primeira cena, o primeiro impacto que nós temos, o primeiro, a pano apresenta para nós o cenário e mostra para nós o seguinte, que o contexto se trata de uma família, que agora não é mais uma família cuja presença masculina de um pai, de um esposo, é real. Pelo contrário, é uma mulher com os seus filhos, e que, são 2 filhos, e que está passando necessidades. Esse é o cenário que nós vemos. Essa é a primeira cena que nós nos deparamos ao lermos esta história, a qual o escritor deixa registrado nessa parte da escritura. E às vezes foge um pouco da nossa sensibilidade o fato de não vivermos na época que essa mulher viveu, de não estarmos inseridos dentro de uma cultura a qual essa mulher estava inserida. Hoje nós temos, não é todo mundo, é verdade, mas nós temos vários programas que o governo proporciona já há um bom tempo, que às vezes situações assim, existe uma forma de uma ajuda. Meu pai, por exemplo, meu pai faleceu já há um bocado de anos, 2008, estava trabalhando, e minha mãe recebe uma pensão pelo falecimento do meu pai, o que torna uma realidade de uma mulher viúva bem diferente de uma mulher viúva como essa daqui, onde não existia algum tipo de auxílio social da época. Pelo contrário, quando a Bíblia menciona a situação de uma viúva, sempre é em que contexto? De dificuldade, problemas, apertos. Por quê? Porque antes, a própria sociedade, ela já era uma sociedade mais, cuja figura central, a figura masculina, de forma central, fazia com que as portas elas estivessem muito mais fechadas do que são hoje para as mulheres. E o que nós vemos na realidade de uma mulher viúva é que certamente a pobreza, a dificuldade, os problemas eram muito maiores do que em outras situações, do que quando tivesse, por exemplo, talvez com o marido, com o pai vivo. Tanto que, quando Tiago vai falar para nós sobre a verdadeira religião, qual é o exemplo que ele usa lá na sua carta? Ele diz que a verdadeira religião é assistir, é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Por quê? Tiago está falando que a religião que agrada a Deus é cuidar de viúvas. O ponto é afunilar e dar o exemplo da viúva. Não, você está cuidando de quem? É de um viúvo, é de um senhor. Não serve. Só serve viúva. Não é esse o ponto. Mas o ponto é o quê? Que a verdadeira religião é quando nós fazemos algo sem esperar nada em troca. O que uma viúva, o que um órfão poderia oferecer de troca? Nada. Então, quando se fazia algo para uma pessoa assim, não era porque existia algo de bom ou de recompensa que poderia existir como troca daquilo. Então, Tiago foca nisso e diz, Deus se agrada disso, quando nós agimos sem esperar nada em troca. E ele usa o exemplo das viúvas e dos órfãos como uma situação como essa. É alguém que tem extremas necessidades. Tá? Então, nós temos esse cenário
que apresenta para nós o que? A realidade de uma viúva, com 2 filhos. A realidade de uma mulher que quando perde o seu esposo, ela não só apenas tem a perda, mas ela tem uma herança, ruim e negativa. Ela herda o quê? Dívida. Ela tem problemas. E o credor, o cobrador, aquele que deveria receber, né, esse valor, ele vem e ele diz: eu preciso receber o que seu marido me devia. Não, mas não tem. Eu sei que você não tem, mas de alguma forma eu preciso receber. E ele estava querendo levar o quê? Os 2 filhos como escravos. Um meio que se pagava às vezes a dívida naquele contexto. Agora imagine essa situação. Imagine o coração dessa mulher, dessa mãe. Em perder alguém da família. É assim, é algo... Pastor Cleiton, os irmãos viram quando eu compartilhei, ele tinha uns pais já de bastante idade, né? Tanto que a oração era até por salvação do pai ainda, que não havia sido salvo, né? Não havia entregado sua vida a Cristo. E a mãe dele caiu um tombo, né? E quebrou o fêmur, alguma coisa assim. Então ele viajou para o Ceará. Isso foi final do ano passado agora. Ele foi final do ano passado, estava tudo bem, ele voltou, a mãe caiu um tombo, aí ele foi de novo, né? Quando ele chega, passa alguns dias, a mãe falece. Depois de um mês e meio, alguma coisa assim, o pai faleceu também. Então ele perdeu os 2 próximos, né? Mas já de bastante idade, bem vividos, criou os filhos, né? Um bocado de filhos. Mas assim, ele estava dizendo que ele não fazia ideia de tamanho da dor que é perder alguém assim, que nunca havia passado por isso. Que é algo assim inexplicável. E é mais ou menos esse o sentimento. A gente compreende o fato de Deus estar no controle, a gente descansa nas soberanas escolhas e permissões que o Senhor faz, mas essa dor é uma dor real e presente. E imagine essa mulher que perde o filho, o esposo, e agora ela vê a real possibilidade de perder os filhos. E perder para uma situação, irmãos, terrível. Serem escravos. E aí o que acontece? Essa mulher vai falar com o profeta. Ela vai falar com Eliseu. Mas antes de olharmos e pontuarmos isso, essa próxima cena da história, deixe-me ler alguns versículos, porque Deus fala bastante sobre as viúvas e os órfãos. Deus no seu cuidado, o Senhor na sua providência, o Senhor na sua revelação havia dado muitas orientações para o povo de Israel sobre as viúvas e os órfãos. Então, o primeiro versículo, Gabriel, Deuteronômio 10, 18, o que vai nos dizer? Olha o seguinte, o versículo diz: ele faz, falando de Deus, ele faz justiça aos órfãos e às viúvas. Ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupa. Próximo texto é Salmo 68, 5, que vai nos dizer sobre o cuidado de Deus para com as viúvas e os órfãos. Diz que Deus é o pai dos órfãos, defensor das viúvas. Esse é Deus, cuja habitação é santa. Ainda o Salmo 143 agora, versículo 9, vai dizer que o Senhor protege. Olha só o texto, 146, 9. O Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. E o último texto como ilustração, Êxodo 22, do 22 ao 24. Olha só o que o texto vai nos dizer. Não explore a viúva nem o órfão. Se vocês os explorar e eles clamarem a mim, certamente ouvirei seu clamor. Minha ira se acenderá contra você e o matarei pela espada. Então sua esposa ficará viúva e seus filhos ficarão órfãos. Irmãos, tem muitos outros textos que nós poderíamos citar e mencionar sobre o cuidado especial que Deus tem para com as viúvas e os órfãos, os necessitados.
E quando nós olhamos esses textos, nós vemos que os olhos do Senhor estão voltados para a necessidade desse pessoal. O Senhor tem prontidão em ouvir, em atender o clamor, né? E um compromisso em cuidar das suas viúvas, vamos dizer assim, das viúvas que lhes pertencem, dos filhos órfãos, que são na verdade filhos do Senhor. Deus tem um compromisso com eles, tá? E eu posso dizer disso, né, que perdendo meu pai, minha mãe ficou viúva. E como toda casa de viúva, ela vai ser o quê? Vai ser mãe, vai ser pai, vai ter que, né, conforme se diz aí, se virar nos 30, né, nos 30, correr daqui e de lá. Irmãos, e Deus é fiel, Deus é bom. Deus é bom, o cuidado do Senhor se estende de forma a ter as necessidades supridas. Os caprichos, os hobbies, os desejos, isso é outra coisa. Mas Deus cuida das nossas necessidades. E o texto nos mostra o quê? Uma viúva. É isso que o texto nos apresenta. E o que ela vai fazer? Ela vai falar com o profeta. Ela vai dizer para Eliseu: Eliseu, você lembra do meu esposo? O meu esposo servia você. O meu esposo era temente a Deus. E o meu esposo faleceu. E eu estou passando a seguinte situação: o credor está batendo a minha porta e quer levar os meus filhos para, de alguma forma, receber essa dívida, esse auxílio. Irmãos, nós não sabemos como que esse homem morreu. A Bíblia não apresenta para nós. Mas pelo que, o contexto que nós temos aqui, nós podemos dizer que esse homem fazia parte daquele grupo de profetas que sofreu a perseguição de Jezabel. Ele está vivendo nesse contexto. O rei de Israel agora é o filho de Jezabel com Acabe. Então o contexto, o cenário maior, não é um cenário favorável à profeta do Senhor. Lembra de Eliseu, o grande profeta que recebe destaque nesse período, um pouquinho antes? Perseguido, jurado de morte. Lembra de Eliseu? Da mesma forma. Então esse homem é um dos profetas, e aí é o ponto onde eu digo que toda história é a história de Deus, mas nem toda história reserva espaço igualmente para todas as pessoas. Então nós não sabemos quem é esse homem, nós não sabemos exatamente a atuação desse homem. Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu, não cristão, ele diz que esse homem é Obadias. Não sabemos se é Obadias, ou até mesmo, muito provavelmente, esse homem esteve entre os 100 profetas que Obadias escondeu e manteve por pão, né, com pão e água, enquanto a perseguição de Jezabel era implacável. O ponto é o seguinte: esse homem é um homem de Deus, esse homem é um homem temente ao Senhor, esse homem é usado por Deus, mas esse homem morreu. E a situação dessa casa é uma situação difícil. Então várias coisas a gente poderia olhar aqui e dizer: irmãos, quem serve a Deus morre também, viu? Quem serve a Deus descobre que tem câncer. Quem serve a Deus começa a sentir uma dor que o médico vai dizer: essa dor não vai passar mais, você vai ter que conviver com essa dor. Aí essa pessoa entra em parafuso, não consegue lidar com isso porque ela acha que não merece isso. Mas não é questão de merecimento. São coisas que vêm para nós, vêm para todos. Mas nós precisamos, diante de tudo isso, continuar, talvez como esse homem, temendo o Senhor, servindo ao Senhor. E o que nós vemos é que Eliseu, ele faz a seguinte pergunta para essa mulher: o que você tem lá na sua casa? E ela responde o quê? Eu não tenho nada. Eu só tenho uma pequena vasilha com um resto de azeite que já vai acabar. E aí o que nós podemos ver aqui? O milagre do Senhor acontece a partir de algo que essa mulher já tinha. Já eu entro nesse pedaço aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você homem. Falando que, diante de uma história de um falecimento, o falecimento de um homem, pai de família, esposo, temente a Deus,
nós olhamos para a nossa realidade hoje e sabemos também que essa pode ser a nossa realidade, de também partirmos desse mundo, não é verdade? Se você morresse essa semana deixando filhos e a esposa nesse mundo, aí eu te pergunto, se o cuidado de Deus para com eles dependesse da sua fidelidade para com Deus hoje, dependesse da sua fidelidade para com a palavra de Deus a qual você tem tido, como ficariam seus filhos e sua esposa? Não é uma pergunta para a gente pensar? Eu não estou tabelando as coisas, tá? Eu só estou usando uma história verdadeira, usando um princípio verdadeiro de que Deus cuida de quem é fiel, de que a recompensa do Senhor é verdadeira para quem é obediente, e isso se estende de Gênesis a Apocalipse, porque faz parte do caráter de Deus. E aí eu faço a seguinte pergunta: se morresse hoje, essa semana, deixando filhos e filhas, qual que seria o compromisso de Deus para com eles, se dependesse da sua fidelidade para com Deus? Porque o que passa na nossa cabeça como homem, como provedor da casa, como aquele que carrega nos ombros essa responsabilidade? Nós pensamos que nós vamos morrer, viu? Nós pensamos que nós podemos. E às vezes a gente não fala nada, né? A gente só olha para a situação e pensa. Você pensa, aí você vê, de repente, não sei qual que é a sua realidade hoje, de repente você olha e você já vê os filhos tudo criado. É diferente. É diferente você lidar com a possibilidade da partida, da morte, quando os seus filhos estão encaminhados na vida, do que quando eles são pequenos. Uma das coisas que ter filhos proporciona para nós é maior cuidado. Maior cuidado. Então o camarada muito destemido e atirado na vida, não tem medo de nada. Quando ele começa a ver os filhos crescer, ele começa a ter medo. Medo de se expor demais. Eu não tinha muito medo não, de algumas coisas, no meu contexto. Contexto de interior, de roça, pesca. Posso falar outra palavra que é proibida hoje, né? Mas naquela época, tá? Caça. Não tinha lugar que eu não ia, não tinha situação que eu não enfiava, sem medo nenhum. Dava um medinho, mas enfrentava. Quando eu volto para esses lugares, pensa duas vezes. Não é com medo de mim, né? Pode ter uma cobra, pode ter alguma... Não tem medo disso. Mas você pensa em outras coisas, você pensa no que está atrás de você. Camarada muito abusado aí no volante, no guidão, né? Começa a ter filho para você ver. Então assim, nós pensamos nisso, que podemos. Mas o que nós fazemos naturalmente quando você olha para os filhos, olha para a realidade da morte e você diz o quê? Eu preciso prover. E aí a gente começa a fazer o quê? Olha o raciocínio humano, é terrível. A gente começa a inverter as coisas. Você começa a trabalhar mais para suprir mais, não é? E aí a gente começa às vezes o quê? Negociar princípios eternos por necessidades temporais. Princípio eterno. Estar com os seus filhos e ter um tempo que vai marcar o coração deles para o resto da vida. O que a gente faz? Vira turno trabalhando. Eu trabalhei com um irmão recentemente agora, lá na construção da igreja em Tatuí, que ele falou que quando ele era jovem, né, quando tinha os filhos pequenos, às vezes ele só ia em casa para pegar a marmita da janta. Trabalhava de dia, jantava e trabalhava à noite. Ele falou, cansei de virar dias assim, trabalhando. Se olharmos a realidade de hoje, irmãos. Então assim, nós analisamos as coisas de uma perspectiva tão secular. E a motivação às vezes é até a preocupação sincera e honesta com os filhos, com a esposa. Mas o que Deus espera de nós, irmãos, é que a gente viva
nesse momento temporal com os olhos na eternidade. Então, podendo escolher, o dia do Senhor é para você estar reservado para o Senhor, para descansar, para estar com a sua família. Inclusive, essa semana, esses dias conversando com o pastor Cleiton, enquanto a conferência acontecia, um bocado de coisa, a gente fala como é diferente o culto, né? Nós chegamos ao culto, como é diferente quando você tem aquele dia aonde você de repente, né, já acordou um pouco mais tarde do que qualquer outro dia da semana, ficou em casa, teve um almoço gostoso, descansou à tarde, para no finalzinho da tarde, começo da noite, você está aqui. Como é diferente, de repente, se você por alguma necessidade, você vem agitado do trabalho, aquela correria, cansado, estressado. Como é diferente o seu culto a Deus. Como que a preocupação, de repente, com o pregador é que ele não acaba, né? Será que esse camarada vai acabar mesmo às 8 horas? Será? Passou 5 minutos, rapaz, dá uma agonia. Por quê? Porque a gente está tão agitado com as coisas da semana, e às vezes são situações que não estão ao nosso controle. Mas às vezes nós nos enfiamos em situações assim, irmãos. Preocupados, né? Se eu morrer, se eu partir, ou vai que surja alguma coisa. Irmãos, o compromisso de Deus, principalmente é quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, o que nós estamos vendo aqui? Uma família que perde o pai e a necessidade existe. E essa mulher recorre ao profeta contando-lhe a situação. E o profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? E ela diz: uma vasilha com um pouquinho de azeite. E ele diz o seguinte para ela: então, olha só, pega os seus meninos e você vai correr a cada vizinho, tá? A cada pessoa que você conheça ali, pedindo vasilha emprestada. Olha o princípio aí importante de ter uma boa vizinhança, né? Ah, se fosse uma mulher rixosa, cri-cri, briguenta. Ô, dona Maria, a senhora tem uma vasilha? Dona Maria olhar, tem 5. Não tenho. Está tudo cheia. Cheia de vento, né? Mas está tudo cheia. Já pensou? Eu não quero me perder nesses detalhes aqui possíveis, né? Mas essa mulher consegue muitas vasilhas. É isso que o texto diz para nós, tá? E aí, quando ela tomasse emprestada essas vasilhas, o que o profeta orienta ela a fazer? Você vai fazer o seguinte: você vai pegar a sua vasilha, que tem um pouquinho de azeite, e você vai virar na vasilha vazia. E quando ela encher, a próxima, e a próxima, e a próxima. É interessante isso. É interessante. Em primeiro lugar, é interessante que, pergunto eu, principalmente diante de o que estudamos sobre os atributos de Deus na EBD, de um Deus que é onipotente, pode todas as coisas. O profeta poderia ter dito para ela: volte para casa, quando você chegar lá em casa, a providência de Deus já vai ter chegado em sua frente. Poderia? Poderia. Pode voltar para casa essa noite, tá? E pelo raiar do dia, Deus vai suprir a sua necessidade. Poderia? Poderia. Deus já deu um jeito com aquele credor e ele já tem o suficiente da sua dívida. Poderia? Poderia. Mas o que Deus escolhe? A partir de algo que ela já tinha, comum e simples, operar um milagre sobrenatural. E na verdade isso Deus fez por tantas outras vezes. Quer ver? Olha aí, Gabriel. Êxodo 4:2. A situação em que Deus está chamando Moisés, Deus está revelando a Moisés o seu plano, e Deus faz o seguinte para Moisés: então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Uma vara, Moisés respondeu. E aí a história diz para nós que Moisés lança a vara no chão, a vara vira uma cobra. Deus está dizendo: está vendo? Eu posso fazer a partir de uma vara na sua mão. Lucas capítulo 5, agora eu vou ter que mencionar o texto porque eu não lembro, eu não anotei o versículo, tá? Mas Lucas 5, nós vemos que Pedro e seus companheiros tinham nas mãos as redes de pesca, e Cristo opera um milagre falando para eles: lance a rede de novo.
aquela pesca maravilhosa. Haviam pescado a noite inteira, pescadores profissionais, não tinham pegado nada. Jesus diz: volte e lance o quê? A rede de novo. Em João 6, um menino com alguns peixes e alguns pães na mão é usado por Deus para alimentar uma multidão imensa, a partir de algo que eles já tinham. E essa viúva diz: eu só tenho uma pequena vasilha. Irmãos, quantas vezes o poder de Deus, ele acontece através de meios naturais, de coisas que já temos, de coisas simples. Mas da mesma forma o poder de Deus, nós temos uma mente voltada para o seguinte, tá? Deus pode curar de uma forma instantânea, através de uma oração, através do seu querer, de uma forma sobrenatural, a sua doença, sem você precisar pisar no médico. Deus pode? Pode. Mas o mesmo Deus que cura operando de forma sobrenatural, é o mesmo Deus que vai usar às vezes o remédio para trazer a cura. E é a mesma cura vinda de Deus, porque o poder curador está apenas com Deus. Às vezes a gente escuta muitos testemunhos, né? E eu tenho testemunhos dos dois lados, vou dizer quais são esses dois lados agora, da providência de Deus, e um deles é quando a Suzana, por 2 vezes, precisou fazer aquela cirurgia de valores altíssimos, né? Pastor José, coitado, né? Na ocasião, eu era o seminarista, pronto, já disse tudo, né? Essa é a verdade. E Deus supriu, através de doações e contribuições, todo o valor suficiente para cobrir tudo. Mas de forma assim, majoritária, vamos dizer assim, a maneira como Deus tem escolhido suprir as minhas necessidades é através dessas mãos. Todos os semestres voltando do seminário com dívida de mensalidade, porque o que eu tinha e o que recebia era menor do que o necessário. E todas as vezes Deus supriu. Todas as vezes Deus supriu. Mas eu acho que foram 2 vezes que eu recebi uma ofertinha. Todas as vezes eu me matar de trabalhar na construção. Com um sentimento: Deus está suprindo do mesmo jeito. Porque nós temos uma tendência de olhar para o raio descendo do céu para dizer: eita Deus. Mas nós não temos uma tendência de olhar para a força que Deus te dá para o relógio 5 da manhã fazer pip, 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 e você levantar para trabalhar. É Deus do mesmo jeito. Então Deus está operando aqui através do quê? De algo existente. Esse Deus que poderia ter dito: essa dívida não existe mais. Então um detalhe que nós podemos destacar aqui. E aí essa mulher sai, toma emprestado, ela fecha a porta do quarto. Gosto dessa palavra. Não quero me perder aqui, mas, irmãos, se fosse hoje, milagre agendado, isso aqui é um milagre agendado. Deus vai operar, faz isso, e quando você tiver isso, fecha a porta do quarto. O que aconteceria hoje? Anúncio: Deus vai operar tal dia, tal hora, venha, participe. Irmãos, Deus não está interessado em fogos de artifício. Se Ele quiser, Ele faz. Ele abre o mar, Ele abriu. Mas às vezes Deus vai operar algo que vai ser entre você e Deus. E Ele diz: feche a porta do seu quarto. E essa mulher, junto com os filhos, né? Imagine a cena, aquele monte de vasilha espalhada. Talvez aquele coração apreensivo, né, de olhar a vasilha existente, saber que tem 2 dedinhos de azeite, né? E ela vira a primeira vasilha que enche, ela diz: encheu. Encheu, Francisco, traz a outra. A outra, João. E eles vão pegando. E aí ela fala: traz mais uma, filho. E o menino fala o quê? Acabou, mãe. E o azeite? Parou.
Que cena maravilhosa. Irmãos, eu concluo dizendo o seguinte: existem coisas que Deus opera independente do homem. Independente do homem. Deus faz. Quer um exemplo? Salvação. Salvação não é obra de parceria. Salvação é obra de Deus. Colossenses 2,13, Gabriel, dá uma olhadinha. Olha o que diz o texto para nós sobre a salvação. Já vimos bastante hoje na EBD. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então, Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. A salvação não é obra de parceria humana, a salvação é obra exclusiva de Deus. Ele fez, Ele faz, quando nós num estado de mortos espiritualmente. A reação do homem é reflexo da ação anterior de Deus já. O desejo, eu estou desejando Deus. Verdade, é verdade. Você está desejando Deus, porque Deus tem agido na sua vontade. Deus tem inclinado o seu coração a isso. Então Deus opera coisas independente do homem. Outro exemplo, o curso da história, irmãos. O curso da história. Não existe ninguém capaz de mudar o curso da história. Pastor, mas e se o Vladimir Putin apertar o botão lá? Sabe o que vai acontecer com aquela coisa? Ele só vai apertar um botão, explodir o mundo, se Deus disser para ele apertar. E se ele inclinar o coração nisso, arrumar o botão, apertar, e Deus falar, você não aperta, ele não aperta. Porque Jó diz em 42:2, projeto aí, Gabriel, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Olha o que diz aí. Jó, depois de passar a experiência com Deus, ele diz, sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Lembra por volta de 2010, quando explodiu aquela ideia de acabar a água, vai racionalizar, e vai secar, ninguém podia ver o outro lavando um quintal, lavando um carro, que, né? Irmão, não vai acabar a água do mundo, não vai acabar a água do mundo. Tem um tanto de gente acreditando nisso. Aí não é que vai secar a água do mundo, é que as geleiras estão descongelando, o nível do mar vai subir e vai engolir as fontes de água doce. Não vai acabar a água doce do mundo. Porque lá no final de tudo, quando o Apocalipse estiver acontecendo, anjos trazendo juízos de Deus, tem um deles que Deus autoriza ele derramar a taça do seu juízo sobre as fontes de águas doces. Vai ter. Então assim, coisas que Deus realiza, algumas delas não precisa do homem. Outras, no entanto, é uma parceria com Deus. Tá? Por exemplo, quando nós olhamos para esse milagre, Deus, para operar o milagre, Ele necessitava como se fosse uma condição... existe uma expressão no latim, sine qua non, ou seja, sem o qual não há. Tem como ter um jogo de futebol sem a bola? Não, não tem. Então a bola é uma condição indispensável, sine qua non, para ter aquele partida de futebol. Certo? Pronto, todo mundo entendeu. A mulher era uma condição sine qua non para o operar de Deus? Não. Mas Deus envolveu-a em participação. Não foi? Por exemplo, só para você pensar, o texto não diz quantas vasilhas ela arrumou. O texto diz que ela arrumou um bocado de vasilhas. Pensemos que ela arrumou lá 35 vasilhas. Pronto, vamos dar um número. Deus encheu as 35 vasilhas. Ela saiu de porta em porta. Os meninos correndo atrás, catando vasilha caindo para o chão. Mãe, tô essa, mãe, guarda essa, mãe. Se essa mulher na preguiça falar assim, menino, vai ali na casa da tia fulana, da tia Maria, pega uma vasilha lá, vem com 2 vasilhas, tá bom. O que teria acontecido? Deus teria enchido 2 vasilhas.
Se ela tivesse arrumado o dobro de vasilhas que ela arrumou, Deus teria enchido todas. E o ponto não está na quantidade de vasilhas, tá? Porque o que ela teve foi suficiente para pagar a dívida e viver do resto. Mas o ponto é o seguinte: algumas coisas Deus faz à medida com que nós nos envolvemos e obedecemos. Por exemplo, Deus diz que promete nos responder quando clamarmos. Deus diz que promete dar para nós sabedoria quando nós pedirmos por sabedoria. Ele promete nos usar quando nós estivermos consagrados a Deus. Deus diz que vai nos transformar mediante o quê? O que é poderoso para nos transformar? Palavra de Deus. E aí você pouco tempo gasta na palavra de Deus. Você não medita, não lê, não pensa na palavra de Deus, o que acontece com a sua vida? Pouca transformação. Porque algumas coisas Deus escolhe fazer em parceria com a gente, embora o poder de operar é dele. Ele promete derramar bênçãos materiais em nossas vidas, à medida com que nós formos fiéis com aquilo que temos, com aquilo que já recebemos. Então o texto apresenta para nós, irmãos, uma situação de fidelidade de Deus para com essa família, para com esse homem que faleceu. O texto apresenta para nós o poder de Deus de operar milagres, e nesse caso em específico, em uma situação que ele usa a mulher e a sua diligência para com Deus. O que vai acontecer? Responde para mim, ou no seu pensamento. O que vai acontecer de você, ou onde estará você na sua vida espiritual, se esse resto de ano e o próximo ano você se dedicar a ler mais, a orar mais, a aprender mais de Deus? Certamente mais perto de Deus, mais transformado por Deus, mais usado por Deus e mais tranquilo diante das circunstâncias que nos cercam. Deus disse para Moisés que iria passar diante dos seus olhos. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, você precisa ficar na fenda daquela porta. Deus promete aumentar a nossa fé, mas Ele diz que a fé vem pela palavra de Deus. Deus promete fortalecer-nos, responder-nos à medida com que clamarmos. Se envolva mais com o seu Deus, com a sua palavra, com a igreja do Deus vivo, e nós receberemos o agir de Deus naquilo que depende da nossa fidelidade. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos, ó Deus, porque embora não precisando do homem para nada, o Senhor nos dá o privilégio de participarmos com a história do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a contemplarmos diante dos nossos olhos o Deus da palavra, o Deus que fez todas as coisas, o Deus onipotente, onipresente, o Deus que conhece tudo, um Deus que é amor, mas que é justiça. E aprendendo mais do Senhor, possamos nós, ó Deus, obedecer mais, em gratidão, em satisfação, realizados no Senhor. Que o Senhor continue, ó Deus, mover o nosso coração em Tua direção, revelando-se a nós e motivando-nos por sermos fiéis ao Senhor. Nos abençoe, nos despeça em paz e nos leve em segurança para os nossos lares. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Tenham uma boa semana, um bom retorno para casa. Domingo que vem, todos aqui, se ainda vai manter a ideia, acredito que sim, pastor José vai pregar sobre família, tá? Esses dias, próximos domingos. É isso, pastor? Então, venha, participe. O que Deus diz sobre como deve ser a família que agrade, que sirva ao Senhor. Deus vai mostrar na sua palavra. 4 domingos voltados para isso. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Estamos encerrados com uma oração silenciosa.